Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos a mais uma live na Quinta do Boi, uma iniciativa do projeto Boi na Linha, que é realizado pelo Imaflora com apoio do Ministério Público Federal. O projeto Boi na Linha ele tem o objetivo de fortalecer os compromissos sociais e ambientais na cadeia da carne bovina e impulsionar sua implementação. Para isso, o Imaflora organizou a plataforma Boi na Linha, onde você pode acessar pelo site www.boinalinha.org, e lá é onde se pretende ser um hub de informação e transparência da implementação dos compromissos, né? Cabe destacar que o primeiro produto desse trabalho foi a unificação do protocolo de monitoramento, no qual os frigoríficos devem seguir para monitorar seus fornecedores de carne bovina na Amazônia, e que sua implementação teve início aí no início de julho, dia 1º de julho, por parte dos frigoríficos. Bom, hoje vamos tratar do tema cadeia de valor da carne bovina, a importância do mercado na implementação dos compromissos da pecuária, né? Para essa live, nós convidamos o doutor Rafael da Silva Rocha, que é procurador da República do Estado do Amazonas, a Adriana Charru, que é a estrategista sênior do Greenpeace do Brasil, e o Lúcio Vicente, que é o head de sustentabilidade do Grupo Carrefour no Brasil. Antes de passar a palavra ao Álvaro, que vai ser nosso mediador, vale a pena destacar, né, que no mês de junho, dados do INPE indicam que o desmatamento no mês de junho foi 10% maior ao desmatamento ocorrido em junho de 2019, o qual tinha sido 88% maior que o ocorrido em junho de 2018. Né? E vale também lembrar que dia 10 de agosto vai completar um ano do Dia do Fogo, né? Ou seja, o cenário, né, o combustível para uma situação periclitante em termos de uso do solo na Amazônia, ele está montado, mesmo que uma moratória do fogo tenha sido decretado pelo governo federal. Tá? Então, para a gente prosseguir aqui e termos aí um debate em relação ao tema e a importância, como a cadeia de valor, como o mercado, né, pode responder à situação, uma vez que os problemas podem estar amplificados e vão se amplificando ano a ano na cadeia da pecuária na Amazônia, né? Vou passar a palavra aqui ao Álvaro de Almeida, nosso moderador, né? Ele é diretor da Globescan no Brasil, uma consultoria internacional com origem no Canadá e que há mais de 30 anos atua na pesquisa com stakeholders e atividades de engajamento no mundo todo. Álvaro é jornalista de formação e atua como consultor de sustentabilidade nos últimos 10 anos. Álvaro, por favor, a palavra é sua. Desejo a todos a nossa audiência e os participantes um bom debate. Vamos aproveitar mais essa na Quinta do Boi. Obrigado, Lisandro. Bom dia a todos e todas. Mais um prazer estar aqui pela terceira vez, na terceira live, ajudando e facilitando essas conversas, que têm sido muito ricas, têm gerado muito conhecimento, têm trazido muita informação para esse contexto da questão da pecuária na Amazônia. Eu queria agradecer desde já a todos os participantes, ao Dr. Rafael, à Adriana e ao Lúcio. Nós vamos começar já de imediato com as falas introdutórias de cada um deles. Apenas quero reforçar que as perguntas da audiência devem ser inseridas no chat que está à nossa direita no YouTube. Então, por favor, enviem perguntas aos nossos convidados e a gente vai procurar transmiti-las aqui ao máximo. Nós vamos ter bastante tempo de debate ao final dos primeiros comentários. Essas perguntas serão selecionadas pelo meu colega Vinícius Precioso, que também é um consultor sênior da Globescan, e junto com a equipe do Imaflora a gente vai procurar aqui condensar e trazer as perguntas mais pertinentes e de maior interesse de todos para que os nossos convidados respondam. Eu vou de imediato, então, apresentar nosso primeiro panelista, que é o Rafael da Silva Rocha, procurador da República no Amazonas. Então, o Rafael é graduado e mestre em Direito Civil pela UERJ, atualmente no Ministério Público Federal exerce as funções de coordenador do GT da Amazônia Legal,
coordenador adjunto da FT Amazônia, coordenador do projeto do MPF na comunidade e procurador regional eleitoral no Amazonas. O Rafael tem já uma grande experiência no tema e vai nos contar um pouco sua abordagem sobre como incentivar e dar transparência para as ações relacionadas a ataque na região do Amazonas. Por favor, Rafael, a palavra é sua. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos, bom dia aos participantes, bom dia a todos aqueles que assistem essa live pelo YouTube. Para fazer essa minha fala introdutória, vou levar aqui em consideração que o tema de hoje é a importância das ações de mercado na implementação dos compromissos. Como é que eu vou organizar aqui meu raciocínio? Eu vou falar de 3 iniciativas do Ministério Público Federal, voltadas todas elas para a regularização da cadeia da pecuária, e ao falar de cada uma delas, eu vou aqui expressar como o mercado, especialmente o varejo, poderia contribuir para esse objetivo que é, como eu disse, a regularização da cadeia da pecuária. Eu sei que o tempo é curto, então eu já vou falar imediatamente sobre a primeira iniciativa. Essa iniciativa foi justamente a divulgação de informações sobre o carne legal no Amazonas, que foram divulgadas no site da Procuradoria da República do Amazonas. Então, vai aparecer agora a tela. Essa tela é de uma seção que foi criada no site da Procuradoria da República do Amazonas. O link para acessar já está na descrição do vídeo no YouTube, então pode ser acessada depois, eu espero realmente que seja acessada. E, basicamente, é o seguinte, para que o Ministério Público também possa cumprir os seus deveres de transparência, nós divulgamos informações sobre os frigoríficos que assinaram o TAC com o Ministério Público Federal no Amazonas e sobre frigoríficos que não assinaram. E, além de divulgar essa lista de signatários e não signatários, o Ministério Público Federal também está divulgando informações sobre o cumprimento do acordo. Ou seja, se o frigorífico está realmente levando a sério ou se assinou aquele compromisso, colocou na gaveta e nunca mais quis saber. Então, basicamente, o que nós temos aqui são frigoríficos que assumiram o compromisso perante o Ministério Público Federal de monitorar a origem do gado, que passa pelo processo de abate. Temos aqui, até pegando aqui como exemplo, aqui o primeiro frigorífico listado, temos aqui os dados do frigorífico, temos o número da ação civil pública que foi proposta antes da assinatura do TAC, temos a data da assinatura do TAC, a data da homologação do TAC pela Justiça Federal, lembrando que alguns frigoríficos assinaram o TAC mesmo não tendo sido processados pelo Ministério Público Federal, e depois temos informações sobre o cumprimento do acordo, se apresentou o manual de procedimentos, se já apresentou auditoria e qual é a data prevista para a próxima auditoria. Também é importante notar nessa tabela, e essa informação está disponível para um frigorífico específico, que existe uma ação de execução, ou seja, isso sinaliza que o frigorífico assinou o acordo, mas não observou as cláusulas de restrição de compra e, por isso, acabou sendo executado pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Essa é a iniciativa. Aqui no final nós podemos ver também o nome de um frigorífico que ainda não assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Aqui nós levamos em consideração apenas os frigoríficos mais relevantes, assim entendidos, aqueles que possuem registro no órgão federal e no órgão estadual de inspeção sanitária, são frigoríficos que geralmente possuem maior capacidade de abate. Então, realmente são as informações que estão disponíveis para outros órgãos públicos, para o mercado e para a sociedade civil no site do Ministério Público Federal no Amazonas. Aqui eu também falei que vou dizer qual é a iniciativa e fazer também já uma sugestão, deixar aqui o meu pedido para que o mercado, especialmente o varejo, possa reforçar essa iniciativa e contribuir para a regularização da cadeia da pecuária. Aqui, basicamente, é o seguinte, cabe ao varejo consultar periodicamente essas informações. Eu não posso aqui dizer que o frigorífico que não assinou o TAC não pode vender para o varejo, isso não teria amparo legal, mas é importante que o varejo realmente
mantenha relações comerciais com aqueles frigoríficos que demonstrem que estão fazendo monitoramento da origem da matéria-prima. É possível, em tese, que o frigorífico não tenha ataque com o Ministério Público Federal, mas tenha assumido algum outro compromisso público, com o Greenpeace, por exemplo, ou então esteja fazendo esse monitoramento, independentemente de qualquer compromisso que tenha assumido. Realmente é importante que o varejo acesse essas informações e, consequentemente, tome decisões condizentes com uma política de sustentabilidade. Então, essa foi a primeira iniciativa. Vou até aqui fechar minha tela para falar das outras duas iniciativas. A segunda iniciativa que eu vou colocar é o Amazônia Protege. Eu não quero aqui fugir do tema, mas só para contextualização e perfeito entendimento. O Amazônia Protege é uma iniciativa do Ministério Público Federal, na qual foram propostas ações contra os maiores desmatamentos, acima de 60 hectares, identificados no período entre 2015 e 2019. Esses desmatamentos foram identificados com base nos dados do PRODES. Então, o que acontece? E essas informações foram disponibilizadas pelo MPF no site do projeto Amazônia Protege. Novamente, o link está disponível na descrição para que os eventuais interessados possam acessar essas informações. Então, significa que quem está ali na lista do Amazônia Protege é porque realizou um desmatamento grande, com mais de 60 hectares, e de forma recente. Eu não vou dizer aqui que necessariamente o monitoramento da regularidade da cadeia depende das informações da Amazônia Protege. Por que eu vou dizer isso? Porque frigorífico ou varejo que já está fazendo o monitoramento dos fornecedores de gado vai chegar às mesmas conclusões com o Ministério Público Federal com base nos dados do PRODES. E aqui vai agora o meu pedido especialmente para o varejo. Se for possível divulgar com a maior transparência possível quais são os frigoríficos que fornecem para o varejo e quais são os produtores que fornecem para esses frigoríficos, sem necessariamente dizer qual produtor vende para qual frigorífico, por exemplo, uma lista de frigoríficos, uma lista de produtores rurais, pecuaristas, o que vai acontecer? O consumidor que não tem, via de regra, né, o consumidor médio não vai ter conhecimento de geoprocessamento para fazer cruzamento geoespacial de informações para saber se aquele fornecedor específico cometeu ou não desmatamento ilegal recente, mas ele pode fazer o seguinte: se essa informação é fácil, é de fácil acesso, olha, eu estou comprando aqui carne e eu sei que a minha carne vem na fazenda tal do produtor tal. Ele pode simplesmente pegar ali o CPF do produtor, colocar no site da Amazônia Protege, tudo bem, estou comprando aqui de alguém que realmente não foi processado pelo Ministério Público Federal por desmatamento ilegal, então posso continuar comprando naquele supermercado, porque realmente é um supermercado coerente com as suas decisões em relação à política de sustentabilidade. Então, mais uma vez, o pedido aqui é de transparência e também para que haja essa coerência em relação às políticas de sustentabilidade. Tenho ainda 2 minutos, estou monitorando aqui. A terceira e última iniciativa que eu quero comentar nesse momento inicial foi uma recomendação do Ministério Público Federal em relação à emissão de guias de trânsito animal, notas fiscais e licenças ambientais para áreas ilegalmente desmatadas. Eu pedi para a notícia ser disponibilizada no chat aqui do YouTube, então quem quiser depois vai poder consultar também, mas isso é fácil acesso pelo Google. E a iniciativa foi basicamente a seguinte: não faz sentido, agora eu me dirijo de maneira mais particular ao Estado, ao poder público. Não faz sentido a fiscalização ambiental agir em determinado sentido, enquanto a fiscalização tributária, agropecuária, agir em sentido diferente. Exemplifico, eu sei que é um exemplo forte. Não vou desvirtuar, vou falar muito brevemente. Tráfico de drogas. Você tem a fiscalização da polícia coibindo a venda de entorpecentes. E imagina se você tivesse um carregamento de cocaína com nota fiscal. Se é um produto ilícito, se existem crimes, diversos crimes ali envolvidos, é incoerente, chega a ser esquizofrênico. Que o mesmo ente federativo, no âmbito do Estado, tenha decisões tão divergentes.
guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que vai acontecer aqui na cadeia da pecuária. Então, a fiscalização ambiental embarga ou deveria embargar, porque existe tecnologia para isso, e, paralelamente, um outro órgão do Estado emite guia de trânsito animal, nota fiscal, esquentando aquele produto ilícito e dando toda uma aparência de ilegalidade. Tenho aqui ainda mais 20 segundos. Eis aqui o meu pedido para o varejo. Eu sei que isso não vai acontecer imediatamente, é uma recomendação que é muito simples de ser acatada do ponto de vista tecnológico, mas politicamente não é tão simples assim, nós sabemos. Nenhum Estado ainda colocou em prática. Meu pedido, à medida que alguns Estados coloquem em prática, que o varejo dê uma preferência para o gado que vem daqueles Estados que acatou a recomendação, de modo que os outros Estados também se sintam instados a adotar a mesma prática. 10 minutos e 8 segundos, eu encerro por aqui. Muito obrigado, fico aqui na sequência do debate. Obrigado, Rafael. Obrigado pela pontualidade, pelo cuidado e pelas informações ótimas que você traz e demonstrando que há onde buscar informações, né, atualizadas a respeito das condições dos signatários, né, da TAC e como eles, e da condição deles, como eles têm atuado. Eu vou agora chamar para conversa a Adriana Charroux. A Adriana é estrategista sênior do Greenpeace. Ela é graduada em Relações Públicas pela FAAP, História pela USP, Avaliação de Projetos e Programas Sociais pela FIA da USP. É autora do livro Ação Social das Empresas, Quem Ganha com Isso? De 2008 a 2012, trabalhou em testes e pesquisas de consumo sustentável no IBEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e desde 2013 atua como estrategista sênior da campanha Amazônia no Greenpeace. A gente tem o prazer de ter aqui a Adriana, é a primeira representante nessas conversas, né, de uma ONG ativista no campo, além do Imaflora, obviamente, que é o nosso anfitrião, né, nessas 3 lives, e vem para a conversa no momento onde há muita pressão internacional, né, em torno das questões de desmatamento no Brasil. Essa pressão ela não é só internacional, de investidores internacionais, ela também já repercute muito aqui, com cartas de CEOs de empresas. Anteontem, a mensagem de 17, né, formadores de opinião aí da economia brasileira, 12 ex-ministros e 5 ex-presidentes do Banco Central também falando sobre uma economia de baixo carbono, onde também inclui a questão da pressão sobre a Amazônia. Então, o momento é mais do que oportuno para que a gente discuta e encontre caminhos aí para a pecuária sustentável e, sobretudo, na região amazônica. E, por favor, Adriana, a palavra é sua. Obrigada, Álvaro. Bom dia a você, bom dia, Lisandro, Lúcio, Rafael e todo mundo que está aqui no bastidor ajudando essa live a acontecer e principalmente vocês que estão assistindo a gente. Acho que vocês deram já os ganchos. Bom, estou honrada, além de ser a primeira representante da ONG, acho que sou a primeira representante da ala feminina, né? Numa discussão que, infelizmente, ainda é muito dominada pelos homens. Também tenho pouco tempo, vou tentar obedecer. Acho que, primeiro de tudo, acho que conhecendo mais ou menos a audiência dessa live, acho que já é bastante conhecido o tamanho do envolvimento do Greenpeace em relação a investigar, expor, denunciar os crimes relacionados à cadeia da pecuária, com desmatamento, invasão de terras indígenas, trabalho escravo, algo que a gente vem fartamente documentando desde 2009, quando a gente lança o histórico relatório A Farra do Boi da Amazônia, que até hoje continua sendo bastante citado, porque foi um momento marcante, não só pela ação do Greenpeace, mas por um movimento coordenado mesmo de uma série de outras organizações, do próprio Ministério Público Federal, que começa naquele momento, inclusive um pouco antes, com carne ilegal.
A gente apostou profundamente nos acordos de mercado, não só no caso da pecuária, de soja, no qual a gente ainda integra o grupo de trabalho da soja, a moratória da soja. No caso do acordo do gado, o compromisso público da pecuária, a gente veio acompanhando, a gente sempre acreditou, a gente acreditou por um bom tempo, que seguir muito forte o processo de implementação, acompanhar de perto e contribuir de perto para a implementação é o segredo do sucesso, para fazer com que as promessas de mercado virem realidade mesmo no chão da floresta. A gente, enfim, animamos o compromisso público da pecuária e há pesquisas que indicam que houve um resultado efetivo. Então, tanto do ponto de vista, depois que assumiram o desmatamento zero, os 3 maiores frigoríficos, JBS, Marfrig e Minerva, os estudos aí do Amazon com a Holly Gibbs indicam que houve um processo de aceleração, de regularização ambiental dos produtores, e acho que o dado que sempre é o nosso farol é uma redução das taxas de desmatamento, né? Houve, de fato, uma redução de desmatamento. Dá para falar que isso é só por conta dos acordos de mercado? Certamente não. Houve todo um processo de enforcement do ponto de vista de políticas públicas, que, infelizmente, veio se reduzindo sistematicamente. 2017 é o momento de virada, o Greenpeace decide, nesse momento, levantar da mesa de negociação pela implementação do compromisso da pecuária, devido ao movimento de retrocesso e de ataque violento aos direitos humanos e redução de espaço democrático, mas fundamentalmente também por conta dos escândalos de corrupção envolvendo o setor. Era impossível continuar a mesa de negociação, não porque não estavam acontecendo avanços, estavam. É preciso reconhecer que o acordo e o TAC trouxe um processo de criação de sistemas de monitoramento geográfico dos produtores, houve anúncios e mais transparência em relação a essa cadeia, que era pouco conhecido do ponto de vista do tamanho do impacto em relação ao desmatamento, mas o que nós fomos vendo, particularmente a partir daquele momento, que os incrementos seriam muito diminutos, muito limitados dentre o tamanho da necessidade de mudança de forma de se produzir, não se contando com desmatamento e com violação de direitos humanos. Então, posso dizer que de 2017 para cá, a situação, no nosso entendimento, somente se agravou e certamente há uma questão determinante do ponto de vista de limitação de implementação dos acordos de mercado quando as políticas públicas não estão soprando a favor. Há uma limitação para essa consecução dos acordos nesse sentido, mas é igualmente verdadeiro dizer que as empresas poderiam ir muito mais longe do que foram até agora. Elas poderiam, por exemplo, ter cumprido o que prometeram para a sociedade há mais de 10 anos. Quando eu falo de cumprir promessa, estou falando de realmente tirar o desmatamento das suas cadeias de produção, controlar os fornecedores, não só diretos, mas de forma indireta. Esse assunto está bastante em voga no momento e isso é muito positivo, que tantas organizações, que tantos relatórios estejam indicando a necessidade desse controle de indiretos, mas acho que vale lembrar, refrescar a memória daqueles que não sabem disso, que esses 3 frigoríficos se comprometeram em 2009 a controlar o total da sua cadeia, né, a sua cadeia de fornecedores como um todo, a partir de 2011. A gente sabe que o processo é complexo, a gente sabe bastante, porque a gente vem se debruçando sobre o assunto muito de perto, mas a gente também sabe que é perfeitamente possível, tecnicamente falando, fazer isso. É um esforço diferente do processo de controle de diretos? Sim, envolve o processo de estratégias combinadas, mas a gente sabe que isso é possível. A gente também aprendeu ao longo desse processo que sem pressão não tem muita solução, né? A gente sabe que a pressão da sociedade civil é determinante para acelerar o compasso de implementação. Embora tenha havido momentos pico de pressão, como em 2009, esse processo ele não aconteceu de uma forma linear ao longo de todo esse período. E
infelizmente, isso é patente no que a gente vê novamente, como o Lisandro bem lembrou no começo dessa live, em relação ao aumento do desmatamento. A gente não tem dado consolidado, mas tem os alertas do DETER, que mês a mês vem mostrando já um aumento significativo em relação ao ano passado. Então, acho que a gente sempre, nessas conversas, acaba falando muito de políticas públicas, as empresas, enfim, no bastidor ou nas conversas informais dizem quanto que a falta de um sistema público de rastreabilidade, a questão do desmatamento, como isso tem agravado, acho que, como bem lembrou também Álvaro, no recado dos investidores, estão alertando e demandando o governo, porque, embora se diga aqui e ali que o meio ambiente ou as ONGs ambientalistas são inimigas da economia, o que a gente tem visto é que o governo é o agente que mais tem boicotado a economia do país. Então, nesse contexto, que acho que assim, vale só lembrar também, antes de ir para os finalmente da minha fala inicial, no sentido de o que fazer, o que é preciso, o que é urgente, citar alguns casos recentes, levantados, expostos não só pelo Greenpeace, pela Repórter Brasil. Ontem a gente viu o relatório da Anistia Internacional, também relacionado à questão de pecuária, mas vou me ater aos dois que o Greenpeace mergulhou mais a fundo. O caso de Tunitatá, né, que é uma terra indígena, a terra indígena mais desmatada no ano passado, no Pará. Quando a gente deu uma olhada, assim, a quantidade de CARs incidindo sobre a terra indígena é muito grande, inclusive de propriedades grandes, e envolvendo indiretamente os frigoríficos, né? Tanto a Marfrig quanto o Frigol e o JBS. No caso do Parque Estadual Ricardo Franco, no Mato Grosso, novamente envolvendo mais de um frigorífico, JBS, Marfrig e Minerva, e muita disputa, uma invasão mesmo de propriedades privadas dentro de uma área, unidade de conservação, muito importante do ponto de vista de proteção de biodiversidade. Então, a gente não está falando de alguma coisa remota, e a gente, nesse sentido, vê não só os frigoríficos estão comprometidos desde 2009, mas os supermercados, desde 2015 ou 2016, no caso do Carrefour, que está aqui com a gente, se comprometeu em tirar o desmatamento também das suas gôndolas, de fazer o processo de verificação. A gente teve recentemente o lançamento do protocolo, mas são medidas insuficientes dentro do que a gente precisa para realmente endereçar o problema. O que precisa ser feito, além de cumprir as promessas não cumpridas, o Rafael trouxe um outro ponto bastante importante: a transparência dos sistemas públicos e privados de rastreabilidade. Isso está na mão das empresas de fazer. Não só das empresas dos frigoríficos, a gente tem visto um processo de redução do nível de transparência nas páginas de rastreabilidade das empresas. A JBS é um ótimo exemplo, que hoje não apresenta mais suas coordenadas geográficas de uma forma precisa. Vale lembrar que o Carrefour, embora tenha se comprometido a colocar status periódicos de implementação da sua política de desmatamento zero, até onde eu acompanhei, não veio a público ainda. Curiosamente, o Pão de Açúcar acabou de soltar um informe no dia seguinte à matéria da Repórter Brasil, envolvendo também casos de furo no sistema. Então, transparência, de fato, é fundamental, é bom, a gente gosta, e é um mecanismo que é eficiente para reduzir desmatamento. E, por fim, os novos arranjos aí para uma transição justa, que assegure o usufruto comum de um patrimônio natural que pertence à humanidade. A gente está num momento decisivo com a pandemia, é um momento chave aí do ponto de vista de a gente cobrar e colocar bases para uma forma diferente de fazer, porque aquele antigo normal não é normal e não é aceitável, é perverso, e está colocando a gente numa enrascada não só ambiental, mas do ponto de vista de saúde planetária. E a gente fica aí se perguntando, deixa essa pergunta, essa provocação final, porque essa relutância das empresas usarem o seu poder de influência para pressionar o governo, para fiscalizar, para comando, controle e punição dos criminosos, quando silenciam diante do tamanho derretimento, desmonte das estruturas de
de controle e de políticas públicas que salvaguardem não só a Amazônia, mas os povos da Amazônia que estão sofrendo um ataque violento. A pressão mostra que as empresas saem da sombra. A gente fez a campanha junto com outras organizações do Dando Nome aos Bois. Foi a primeira vez que nós vimos os frigoríficos tendo que se explicar por conta do apoio das entidades que estavam representados, das falas do ministro Salles naquela fatídica reunião ministerial, mas a gente acha que isso está longe de ser suficiente para barrar o tamanho de descontrole que está acontecendo. Então, estou bastante curiosa de saber o que o setor vai fazer efetivamente, para além de discurso, o que realmente vai fazer na prática, porque só cumprir a promessa do passado não vai ser suficiente para endereçar o desafio que está diante de todos nós. Obrigada e desculpa por atrasar, não fui tão britânica como o procurador Rafael. Obrigado, Adriana, mas você traz aspectos bem importantes aqui para a gente. E acho que é sempre importante a gente estimular um contraditório onde o objetivo de todos é comum. A gente quer efetivamente construir um modelo, né, de produção sustentável e que realmente possa garantir, né, recursos para todos no tempo, né, em longo prazo. E aí, acho ótimo que, pela primeira vez aqui, a gente traz um outro ator fundamental nessa história toda, né, que é o varejo. Então, Lúcio Vicente, né, que é o líder de sustentabilidade do Grupo Carrefour no Brasil, representa hoje aqui, tem a tarefa de representar aqui o setor de varejo e comentar um pouco. Obviamente, ele vai falar sobre as suas experiências de Carrefour, mas também sobre sua vivência no setor, né? O Lúcio é formado em comunicação social pela Universidade Anhembi Morumbi, possui pós-graduação em gestão de marketing pela FAAP. Ele também tem uma atuação pregressa em outras organizações grandes, como o Banco Pan-Americano, o ABN Anro Bank. Com a sua equipe no Carrefour, conquistou de 14 a 18 5 prêmios da época no Reclame Aqui, como melhor atendimento ao cliente entre as redes de supermercado e atacados do país. Ele também é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Psicodrama. O Lúcio pode, então, trazer para a gente uma visão do varejo que, a nosso ver, assim, por exemplo, é capaz de gerar pressão na cadeia, né? Nós vivemos num movimento onde pressões sucessivas movimentam, de alguma maneira, os setores e cada um tem um papel importante dentro dessa cadeia. Portanto, Lúcio, vai ser muito bem-vinda a tua fala e o teu ponto de vista aqui. Bem-vindo. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos os colegas aqui participantes. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Lúcio. Acho que agora sim. Ok, perfeito. Bom, eu fico muito feliz em poder participar desse debate, uma vez que a gente tem um tema que não é recente, que está sendo discutido aqui. Ele é um tema de muitos anos. Eu estruturei aqui alguns pontos para trazer para vocês. Acho que é importante trazer um pouco do que a gente tem feito, né, no nosso histórico de atuação. Então, eu vou falar basicamente do histórico que nós temos, o desafio que nós temos do consumo, a realidade de consumo brasileira, as atuações que nós temos feito na cadeia e o engajamento do varejo nacional, varejo regional. Bom, acho que é importante ressaltar que a gente está falando, principalmente no Carrefour, a gente está falando de uma atuação de mais de 20 anos com ações voltadas para o cuidado da origem dos produtos. Isso começou lá na década de 90. Essa atuação, através do nosso lançamento de garantia de origem,
fez com que o Carrefour tivesse a pauta da pecuária e principalmente das questões de originação e combate ao desmatamento como prioridade na companhia, mesmo no cenário social, econômico e político com uma variação durante todo esse período. E uma das coisas que é importante reforçar, que eu acho que é a diferença que a gente tem lá na frente, quando a gente for falar do varejo nacional, nós somos regidos por compromissos globais em relação a isso. Faz com que, apesar do cenário particular que a gente está vivendo no Brasil, a gente puxe essa agenda de desmatamento como sendo um elemento prioritário dentro do processo de não só de controle, mas também do dever de vigiar. Eu acho que grande parte do processo se estabelece também em como a gente pode ir para a cadeia da pecuária e não necessariamente só ser um cliente dessa cadeia. Então, grande parte do que a gente está fazendo também resvala sobre a nossa disponibilidade, né? Essa transparência, essa coragem de estar em grupos e de debate e de diálogo como esse aqui que a gente está participando. A gente participa desde 2007 de grupos importantes, como o Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. O Carrefour ele é hoje um dos únicos varejistas que tem esse grupo, produtores, indústria e demais atores que podem ajudar não só na construção do sustentável da pecuária, mas também de ganho de tecnicidade em relação ao tema para o varejo. A gente tem ampliado as nossas ações, obviamente, nos últimos anos, e o lançamento do nosso movimento Act for Food em 2018, feito globalmente, né, fez com que as questões de sustentabilidade fossem absorvidas e fortalecidas através de um plano estratégico da companhia, um plano de negócio estratégico. E, obviamente, isso vem com a nossa ambição de liderar a transição alimentar, promovendo alimentos não só saudáveis, mas também sustentáveis e acessíveis, sob o ponto de vista econômico e de informação. E essa informação é importante num ponto a seguir que a gente vai falar sobre a questão do consumo. A participação da elaboração da construção do protocolo harmonizado também contou com o Carrefour e os demais varejistas frigoríficos junto ao Ministério. Eu acho que a gente frisar que tem que ter o engajamento sempre seja padronizado para o varejo, não só para os varejistas, para os grandes varejistas, mas também para os médios e pequenos varejistas, tentando auxiliar dentro do processo de auditorias e também do próprio vocabulário em relação aos processos de monitoramento de cada frigorífico. A gente tem feito também muitas ações ligadas, e aí não é só pecuária, mas em outras cadeias, a gente também tem a preocupação de investir em projetos no campo. Acho que vale reforçar o trabalho que a gente tem feito com o IDH no norte do Mato Grosso, no Vale do Juruena, apoiando a produção sustentável de bezerros, que é um dos elos mais frágeis dentro do processo de desmatamento, que concentra grande parte desses problemas por conta da profissionalização ou do desconhecimento de uso técnico ou mesmo de dificuldade histórica de alguns produtores em entender as novas demandas de mercado e os atributos de sustentabilidade em relação à valorização do produto que eles produzem. E além do reforço do trabalho que nós temos feito com algumas ONGs, né, representantes da sociedade civil, que possibilitam inteligência maior dentro da cadeia de monitoramento e de influência, né? De monitorada e com um nível de rastreabilidade alinhado com o desenvolvimento sustentável. O desafio de consumo, e aí eu entro dentro da segunda pauta, que é a realidade brasileira e o desafio de consumo que nós temos. Então, dentro do plano que nós temos hoje, Act for Food, de liderar a transição alimentar, a gente resvala também na desinformação do consumidor e na falta de educação para as questões de meio ambiente, né? Apesar de a gente ter disponibilizado, inclusive no nosso relatório de sustentabilidade, uma pesquisa
que mostra que 94% das pessoas reconhecem a importância de que as empresas têm que investir em ações para a preservação do meio ambiente, a gente ainda sente que boa parte da tomada de decisão das pessoas no dia a dia, nas compras, não se transforma em uma decisão considerando atributos de sustentabilidade ainda. Na prática, o consumidor ainda tem uma desinformação em relação a esse processo do impacto em relação aos produtos que ele consome. E, obviamente, pensando nisso, a companhia ela se concentra em ações que possam ajudar o consumidor a ter essa visibilidade de quem produz e transformar essa informação cada vez mais, na medida do possível e da maturidade e também dos processos, tornar essas ações transparentes e essa rastreabilidade transparente. Grande parte do nosso desafio, como eu comentei, estando na educação, passa por uma questão também de olhar a realidade brasileira e as complexidades regionais que nós temos, por dimensões continentais. O Brasil tem suas desigualdades de informação, desigualdades em relação à questão econômica, que fazem também que com a tomada de decisão do consumidor seja regido por essas diferenças também. Grande parte do processo que a gente tem discutido, e acho que é um ponto importante para trazer aqui, é como que a gente transforma como é que a gente transforma essa cadeia da pecuária em algo mais inclusivo e educativo. Como é que a gente dá luz, né, para as ações positivas que estão sendo construídas pelo Brasil, e não de hoje, mas que já vêm sendo feitas com esse objetivo de valorização da biodiversidade. Como é que a gente constrói uma agenda positiva para que a gente possa mudar um pouco o viés de que as coisas só estão ruins, né? Como é que a gente dá visibilidade, uma pauta positiva de todas as ações, para que isso inspire, inclusive, outros, ou até, em um certo ponto, gere até uma competitividade para que o mercado tenha uma disposição e um apetite em relação a essa busca por questões de sustentabilidade dentro da sua cadeia. Uma das coisas que a gente tem dito muito é que a gente acaba ajudando o consumidor quando a gente influencia a alimentação saudável dele e equilibrada, não é? Todas as vezes que você disponibiliza a informação e a gente consegue diversificar a produção, ajudando, inclusive, a valorizar a biodiversidade através de produtos que venham do bioma, ajudam também a construir um processo de uma pecuária que seja inserida dentro de um contexto de proteção e, ao mesmo tempo, de produção sustentável. Esse trabalho ele tem sido reforçado com algumas iniciativas do grupo que resvalam sobre transformar tudo isso que a gente está falando em algo mais acessível. Então, assim, para que uma dona de casa possa acessar essa informação e ela saber o que a gente está falando aqui, porque no final das contas, o que ela levar dentro do carrinho dela é o que efetivamente vai fazer diferença em tudo que a gente está construindo. A gente tem feito algum uso de algumas tecnologias, como uma plataforma chamada CyberCook, para ajudar as pessoas a entenderem como comer melhor e fazer escolhas baseadas também numa consumo, ajudando também no equilíbrio de recursos, né, e obviamente numa igualdade de apoio a diversas cadeias produtivas. É importante que a gente tenha trazido também a inclusão das periferias, e quando eu falo em periferia, não é só a periferia urbana, mas a periferia de acesso ao centro, então apoio maior aos produtores regionais, subsídios para que eles possam, nesses períodos em que a gente está vivendo, por exemplo, sobreviver sem ter que atuar de uma maneira errada dentro da produção. Um trabalho educativo também, que a gente insere grande parte do consumo que está concentrado em classes C, D e E, pessoas que não têm acesso a essas informações e que muitas vezes só são bombardeadas por questões negativas. Assim, quais são os caminhos viáveis que a gente dá de escolha para que eles possam também mudar o ato de consumo e mudar toda essas questões que nós temos que trabalhar aqui de uma maneira mais positiva? E tornar-se disponível e acessível para o consumidor, dando a oportunidade de que ele, na gôndola, possa verificar a rastreabilidade e as informações de quem está produzindo aqui. E eu gostaria de falar também sobre a questão das atuações que a gente está fazendo na cadeia. Então, como eu comentei, os compromissos globais que nós temos forçam a gente a ter uma atuação diferente de outros varejistas.
O que para a gente nos preocupa, porque às vezes a régua que nós impomos para algumas tomadas de decisão, seja em ter um monitoramento próprio, porque o Carrefour ele é um dos poucos varejistas, se não o único, a ter uma ferramenta de monitoramento para fazer enxergar também as informações que o frigorífico tem e tomar a decisão em relação a tipos de bloqueio ou favorecimento de frigoríficos que têm feito um trabalho melhor dentro desse processo. Estimular também internamente um conhecimento de ganho técnico, né? O quanto que a gente, nesse processo de acompanhamento do monitoramento, como que a gente ganha recursos e repertório para poder discutir de igual para igual em relação às questões de sustentabilidade com os frigoríficos. Acho que isso é um ponto importante. Não somente estabelecer vínculos contratuais, mas também atuar de uma maneira também com ferramentas que se assemelhem a essa verificação. Nós temos um trabalho conjunto com a sociedade civil, algumas das entidades têm trabalhado conosco em melhorar o nosso processo, não só da cadeia direta dos frigoríficos, mas também auxiliar no processo dos indiretos e melhorar também esses processos de visibilidade e transparência. O trabalho com fornecedores, né, buscando um desenvolvimento conjunto, e aí a gente tem outro desafio, que a gente fala aqui de grande parte dos grandes frigoríficos, mas existem muitos frigoríficos regionais que também impactam nesse processo, e muitas vezes não tem uma profissionalização, departamentos de sustentabilidade alocados, ou profissionais que tenham essa visibilidade em relação aos compromissos que essas companhias grandes têm. Então, é um papel nosso que nós estamos exercendo dentro de um contato direto e proximidade com cada um deles. Um outro processo também que eu acho que é importante esclarecer é que a gente tem tomado ações que não necessariamente são tomadas pelos demais varejistas, mas que em qualquer momento, seja dentro do monitoramento particular que nós fazemos com os processos de compra, ou mesmo na existência de alguma notificação ou alguma notícia a respeito dos frigoríficos, nós prontamente estamos notificando e pedindo esclarecimentos aos fornecedores, sejam eles os 3 maiores frigoríficos ou os demais frigoríficos que nós temos como fornecedores, analisando, inclusive, bloqueio preventivo de compras, bloqueio de plantas ou até mesmo bloqueio do fornecedor, caso a gente enxergue um risco ou não adequação aos processos que nós temos hoje como endereçados. E, para finalizar, rapidamente, o engajamento do varejo regional. Eu acho que é importante a gente olhar, porque quando a gente fala do consumo, né, e isso são dados da Abra, cerca de 34% do consumo está direcionado para 3 grandes varejistas, né? O restante são consumos ligados a varejos regionais. Vale lembrar que em algumas regiões, às vezes os varejistas nacionais, eles têm poucas lojas em relação à quantidade de lojas do varejo regional. E nós temos feito um trabalho junto com o Imaflora, inclusive, de engajamento com o varejo regional através da Abras, né, para fazer com que esse diálogo chegue de uma maneira mais estratégica, para que eles entendam, né, e é isso, os varejistas entendam o quanto que nós já tivemos de trajetória dentro desse processo, o quanto que é importante eles não terem que sofrer o que a gente necessariamente tem que sofrer em relação às cobranças da sociedade, as cobranças de todos, da sociedade civil, Ministério Público, ou enfim, qualquer outro ator dentro desse processo de vigilância, e exercendo um processo também de liderança desse engajamento e desse processo educativo, desse processo da cadeia produtiva. Eu encerro aqui minha fala, peço desculpas pela ultrapassagem aí. Obrigado, Álvaro. Não, obrigado a você, Lúcio. De toda maneira, como você também é o primeiro representante do varejo a falar, com certeza há muitos aspectos a abordar e, portanto, natural que você tenha avançado um pouquinho no seu tempo. Agradeço muito. Vamos iniciar agora uma sessão de perguntas, né, que nós estamos recebendo. Novamente, reforço e incentivo todos que estão participando que enviem perguntas pelo chat, que nós estamos fazendo a seleção delas e preparando elas para apresentar aqui aos nossos convidados. A primeira pergunta que eu tenho vai para o Rafael. Por gentileza, Rafael.
A pergunta é: por que não incluir os frigoríficos municipais na assinatura do TAC? Eles abatem menos, mas abatem, né? E se o intuito é combater o abate de carne de áreas de desmatamento, não seria bom fiscalizar toda a cadeia? Por favor, Rafael. Agradeço pela pergunta e pela oportunidade de fazer o esclarecimento. Vamos separar duas coisas. Uma coisa é transparência de informação, outra coisa é a investigação que o Ministério Público Federal faz. É claro que o Ministério Público Federal investiga todo mundo. Nós fazemos, e não convém também dar detalhes aprofundados sobre os mecanismos de investigação, mas é de conhecimento geral que o Ministério Público Federal cruza os dados das guias de trânsito animal. Isso aí todo mundo sabe, já foi divulgado na imprensa, então aqui não cometo nenhuma inconfidência. E é claro que se o Ministério Público Federal identificar de forma muito concreta, pela análise das GTAs, que um abatedouro municipal ou até mesmo um abatedouro clandestino está recebendo gado de origem irregular, é claro que o Ministério Público Federal vai ajuizar ação civil pública cabível e vai propor a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Isso não foi ainda, pelo menos no âmbito do Estado do Amazonas, detectado de forma significativa. Então, por isso que nós não estamos divulgando, nesse momento, nessa etapa da investigação, os dados de outros frigoríficos que não aqueles registrados no órgão federal e estadual de inspeção sanitária. Mas é claro que os outros também estão no radar do Ministério Público Federal, para fazer esse esclarecimento. Obrigado, Rafael. Importante esclarecimento. Vou perguntar para a Adriana. Bom, Adriana, do seu ponto de vista, por que a efetiva transparência na implementação dos compromissos não acontece? Vide a redução de informações disponíveis nos sites dos frigoríficos, uma vez que essas deveriam ser uma das bases de atuação para o varejo. Então, por que nós estamos vendo esse movimento na contramão em termos de transparência dos frigoríficos? Álvaro, a pergunta é muito boa e acho que ela deve ser respondida não só por mim, mas particularmente pelos representantes, aí, pelo Lúcio, que está representando o varejo, que está deixando bastante a desejar do ponto de vista de transparência. Em conversas com o setor, o que a gente vê assim, que as empresas que dão mais transparência se sentem punidas, no final das contas, por serem mais transparentes. Porque, na medida que há mais transparência, há possibilidade de haver controle da sociedade, certo? E quando há controle da sociedade, a gente começa a questionar. Então, houve diversos casos, por exemplo, no passado, de novo, não só o Greenpeace, Repórter Brasil, outras organizações que vão atrás, né, que fazem a cadeia de custódia, como a gente chama, tentar entender de onde o desmatamento começa e no prato de quem ele chega, e a gente se vale de uma informação bastante preciosa, que são os sites que informam a garantia de origem. Hoje, desde sempre, desde que o compromisso começou, a Minerva apresenta só nome de fazenda e município, que é a mesma coisa que nada. A Marfrig colocou inscrição estadual, nesse momento não consegui verificar se eles continuam fazendo isso, e a JBS, que lá no começo tinha nome de produtor, CPF, coordenada, agora não tem nem nome do produtor, nem CPF, e a coordenada dá no centroide aí do município, né? Na área urbana, por exemplo, Marabá, que tem mais de 15 mil quilômetros quadrados. Então, transparência implica controle social, então implica a responsabilidade e um compromisso efetivo de melhoria contínua. E isso não está, de fato, acontecendo. Aproveito o gancho dessa pergunta também para colocar algumas coisas que o Lúcio colocou e que eu acho que, de fato, são muito pertinentes sobre, por exemplo, a questão de educação para o consumo responsável. Nesse sentido, eu estou totalmente de acordo que o varejo tem um papel decisivo nesse sentido, porque o consumidor já está mudando o comportamento, né? A gente fala também da questão de proteína animal como se a gente pudesse produzir e consumir ilimitadamente proteína animal, que é o que mais gera mudanças mudanças climáticas decorrentes do desmatamento. Então, por mais que a produção seja muito bem manejada, o que não é ainda, afora ilhas de excelência de produção pecuária no Brasil e em outros lugares,
não vai dar, né? A gente não consegue fechar essa conta do ponto de vista de emissões. Então, os consumidores já estão indicando, não é à toa que as grandes empresas estão produzindo carne de origem vegetal, etc., mas é preciso avançar muito mais no sentido de reduzir, de fato, a oferta de produtos com proteína animal nos supermercados e ampliar a oferta desses produtos aí de base sustentável, originados de cadeias produtivas que valorizem a floresta de pé, etc. A gente vê isso acontecendo, mas a gente vê ainda de uma forma muito tímida e, infelizmente, do ponto de vista de acesso para a maior parte dos consumidores, é uma falácia. Assim, basta ir no supermercado e vocês verem o quanto custa hoje um pedaço de hambúrguer vegetal ou mesmo de outros produtos de proteína. Então, é fundamental que essa discussão não seja de nicho. E aí, só voltando para a questão de transparência, é verdade que o governo poderia avançar muito do ponto de vista de rastreabilidade do sistema público de controle. Essa conversa acontece há muitos anos, mas ela nunca de fato se efetiva e avança. Mas o próprio sistema de controle dos frigoríficos, de monitoramento geográfico dos fornecedores diretos, que, diga-se de passagem, lá atrás, quando a gente fez pressão pública neles, eles disseram que seria algo impossível e que essa era uma responsabilidade exclusiva do governo, eles mostraram que é possível de fazer. Então, por que não fazer? E vale ainda reforçar, quando o Greenpeace fez a campanha mais focada nos supermercados, a gente diferenciou a questão de transparência, o que são esses canais que permitem controle da sociedade e a informação acessível, fácil de entender, compreensível para uma tomada de decisão mais responsável por parte do consumidor individual. E isso ainda está muito longe de acontecer. Mesmo com QR Codes funcionando, mesmo com a informação da gente saber do CIF, de onde vem aquela carne, o consumidor não consegue diferenciar ainda na loja do supermercado ou no açougue se aquela carne tem origem de desmatamento, de trabalho escravo e outros problemas ou não. Então, a transparência faz bem, é fundamental, e ela é fundamental também que as empresas reconheçam o papel, a responsabilidade que tem no tamanho da crise climática que a gente está enfrentando. Muito bem. Lúcio, você quer agregar exatamente? Eu imaginei que sim. Por favor. Eu não achei a mãozinha aqui, por isso que eu levantei a minha mãozinha. Mais prático. Está ótimo. Assim, eu acho que, aproveitando a fala da Adriana, eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que também entender. Eu acho que se a gente não embarca o cliente nesse processo, a gente não tem automaticamente o consumo puxando a mudança do processo de cadeia, que é o que a gente já colocou aqui. Outro ponto eu acho que a informação, e isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando, a informação da cadeia de fornecimento, não só para a pecuária, mas para todas as outras cadeias. Então, a gente também trabalha com cadeias de FLV, a gente também, frutas, verduras e legumes, fornecedores de outros tipos de proteína. Então, como que a gente dá essa visibilidade, esclarecendo para o consumidor o que é que aquilo significa? Até porque a transparência ali não é somente para os especialistas, mas é como que eu traduzo todo esse processo que eu tenho de conhecimento técnico, que evolui, obviamente, por um processo de que todo mundo possa ver. Eu não estou falando que não é para existir, não me entendam mal, mas esse processo de transparência, ele precisa existir concomitantemente a mesmo embarque de conhecimento do consumidor também, para que eu possa fazer referência de tudo que está sendo feito positivamente na cadeia, em até certo momento, como que a gente pode ter o respaldo de classificar ou mesmo de justificar a retirada dos fornecedores ou bloqueio em determinada situação de alguma região ou de algumas plantas frigoríficas, porque isso também precisa existir. Porque dentro de casa, a gente tem feito essas ações com um olhar das nossas metas em relação ao desmatamento zero. Mas como é que a gente consegue construir essa comunicação propositiva, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas de diversos níveis olhando para essas informações? Como é que a gente é didático? A gente fez um exercício recente, inclusive com uma entidade da sociedade civil, de elaborar um processo de comunicação mais atraente, né? Olhando para a maneira como as pessoas hoje conseguem absorver essas informações, de modo a gente não
construir um constrangimento, mas sim trazer à luz para as questões positivas. E eu acho que a gente precisa reforçar isso, né? Eu acho que o processo de transparência com foco também dentro da visibilidade para as agendas e para tudo que está sendo feito positivo pelos fornecedores e por todas as pessoas que estão engajadas nesse processo. Muito bem, Lúcio. Eu queria já engatar uma pergunta para você mesmo, que é do lado do varejo, no caso com a experiência do Carrefour, quais informações vocês acessam da cadeia de fornecimento para efetivar ações de monitoramento de políticas de redução e eliminação de desmatamento? Tá. Hoje nós temos o nosso sistema de monitoramento, ele enxerga os lotes de compra e a gente cruza isso com as informações fornecidas pelos frigoríficos, com base no CAR, com base no de latitude, com informações em relação ao SINCRI, em relação aos impeditivos de compra, que são trabalhos são a questão dos índices de desmatamento, o trabalho, a avaliação de áreas embargadas e também os dados de PRODES. Todo o trabalho que a gente tem feito, ele tem sido um cruzamento praticamente uma agenda próxima com os frigoríficos em relação à análise dessas informações e automaticamente conduzido com a área comercial, quais são as ações que nós estamos fazendo. Então, basicamente, a gente tem feito uma análise de localidade, verificando os critérios que não são coerentes com a política do grupo. E, na existência de qualquer inconformidade, nós temos um relatório mensal, que é feito em conjunto com a área comercial, e tomada a decisão solicita o bloqueio de determinada planta ou se, de repente, por uma reincidência, a gente também tem a necessidade de bloquear o fornecedor. Então, essa é a dinâmica que a gente executa aqui praticamente mês a mês. Muito bem, obrigado, Lúcio. Adriana, você quer fazer um comentário sobre essa questão das informações que estão disponíveis para o varejo? Rápido. De novo, eu gostaria muito que o Lúcio pudesse responder qual é o plano do Carrefour em relação a trazer transparência para o status de implementação do sistema de verificação. A gente sabe que está sendo feito muito próximo aos frigoríficos e tal, eles fazem as auditorias anuais, mas realmente não está claro, porque desde 2016, quando vocês anunciaram em Cuiabá, tinha um compromisso de fazer informes periódicos para o consumidor a cada 6 meses, ou para o consumidor, para a sociedade. De fato, é diferente da informação da embalagem, daquela da gôndola, que de fato é um desafio de traduzir. Mas, enfim, se você puder dar notícias em relação a isso para todo mundo aqui, eu acho que é bem valioso. E um aspecto que eu acabei não falando e que, em termos de solução, de coisas a fazer, de novo, com uma realidade que, de fato, é muito complexa, do quanto que o varejo é pulverizado no Brasil, né? A gente sabe, mesmo pulverizado e sabendo que a Abras não representa a totalidade desses grupos, eles representam muitos, inclusive vários desses grupos regionais que estão na liderança aí, por exemplo, dos estados da Amazônia, o grupo DB, Camargo, do Cencosud, DB em Roraima e Manaus, enfim, o Líder ou Nazaré lá no Pará. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, em outros, no FLV, o varejo adotou posturas setoriais de enfrentamento em relação à questão de produtos fora de validade ou mesmo do combate a agrotóxicos lá no Rama. Por que a opção de cada supermercado adotar o seu próprio sistema de verificação da origem da carne bovina? Por que complicar algo que poderia ser facilitado e poderia servir como uma plataforma unificada para o setor como um todo? Acho que são coisas práticas que aceleram muito esse processo de frigorífico, passando o database para supermercado e que passa para o outro. Assim, quando ganha-se tempo das empresas, perde-se tempo da humanidade. A gente, como consumidor, fica realmente na mão.
num momento de explosão da pandemia, que tem estudos ainda começando, mas que relacionam diretamente a questão de zoonose, de desmatamento como ampliação desse tipo de coisa, a gente, de fato, precisa de número, a gente precisa de resultado agora. Então, queria saber em passos mais concretos que vocês estão fazendo. Tá. Por favor, Lúcio. Perfeito. Acho que eu vou começar pela segunda pergunta sua. Acho que a questão como eu comentei na fala, a questão de você ter os acordos setoriais, eles são um pouco mais complexos, porque nem todas as companhias são regidas pelos mesmos compromissos, né? Nós temos uma desigualdade em relação às práticas comerciais, né? A gente não tem como igualar as práticas comerciais. É importante ressaltar que, apesar de nós termos uma atuação nacional, nós não regulamos o mercado, nós não temos condições de forçar ou mesmo exigir que os varejistas tenham os mesmos compromissos que nós, mas sim, nós estamos debruçados sobre essa pauta junto ao trabalho que a gente tem feito junto ao MPF e também com a Imaflora, a construir uma agenda de diálogo positivo. E eu vou dar até um exemplo, a gente foi chamado recentemente, inclusive no ano passado, a gente foi fazer também uma fala para supermercadistas no Paraguai em relação à atuação que nós temos no Brasil. Foi feito um convite pelo WWF para que a gente pudesse fazer esse trabalho lá também, mostrando o engajamento que a gente estava tendo, né, para melhorar os processos, principalmente da questão da pecuária. E a gente acabou sendo um pouco da referência dentro das iniciativas que a gente está travando em relação a melhorar não só o processo produtivo, mas também exigir um pouco mais de rigorosidade. É muito difícil você também não sofrer sobre o aspecto competitivo. E aqui eu vou fazer menção a uma fala do próprio procurador, o doutor, no momento do lançamento quando ele disse que essa pauta ela não pode deixar de ser uma pauta ambiental para passar a ser uma pauta de competitividade. E é isso que a gente está tentando buscar dentro do processo setorial, para que a gente possa ter isso deflagrado em relação aos demais varejistas, de uma forma que eles consigam se adequar dentro do processo que a gente é exigido pela complexidade que é a cadeia, servindo também como base daquilo que a gente está fazendo como tomada de decisão. Então, essa é a questão setorial. A questão das informações, eu acho que eu reforço esse aspecto de que a gente tem construído e fortalecido algumas frentes em relação à cadeia produtiva. Existem várias ações que estão sendo feitas e a gente está tomando decisões em relação à compra de gado, ao bloqueio de fornecedor, que faz parte desse processo de organização. É óbvio, quando você fala desse período todo, às vezes parece simples, né? Simples colocar as informações públicas, mas boa parte desse processo também vem dentro de um processo educativo. Sem contar que nós contamos também com a parte de desigualdade que nós temos de compreensão desses assuntos. Então, nossa agenda está muito focada na parte de comunicação e educação do fornecedor. A gente está priorizando os fornecedores que têm as políticas alinhadas com os compromissos do Grupo Carrefour. Obviamente, a gente vai forçosamente fazer com que muitos desses fornecedores que não se adequam ou porque algum motivo a gente não está preferindo a compra ou mesmo bloqueando, se adequem a esse processo. Mas isso não vai impedir que eles atravessem a rua e vendam em outro varejista, né? Então, a nossa parte, e aí eu respondendo a questão da Adriana, é de tentar, obviamente, agora eu acho que a gente tem uma oportunidade com o protocolo harmonizado, que é um instrumento que nos ajuda também a balizar boa parte daquilo que antes era uma grande incógnita em relação a quais critérios em relação às auditorias, como é que a gente vai formatar para que todos os fornecedores tenham os mesmos critérios. Eu acho que também vale levar em consideração esse ponto, né, porque uma vez que você estabelece os mesmos critérios, você
passa também a exigir um nível de igualdade, de competitividade e também de processos de controle igual para frigoríficos e varejistas, e estabelece também uma oportunidade agora de poder fazer, de dar visibilidade a tudo isso que está sendo construído dentro de uma plataforma igualitária, seguindo condições de igual transparência. Obrigado, Lúcio. Ainda que com pequenas falhas aí na transmissão, a gente conseguiu pegar toda a tua fala. Agradeço bastante. Eu quero trazer o Rafael para a conversa e ainda perguntar um pouco sobre varejo, quer dizer, como o MPF pode atuar junto ao varejo, sobretudo na questão local e regional, para ampliar a participação do setor nos compromissos. Você acredita que o MPF pode ter um papel importante nesse impulso para que o varejo também regional, né, seja também aderente aos compromissos? Rafael, por gentileza. Bom, em relação ao papel do varejo, eu já apresentei aqui bem no início dessa live uma pequena lista de desejos aí, né, para o Carrefour e para outras redes varejistas, do modo como poderiam colaborar. E falando um pouco da minha experiência aqui no Amazonas, sobre o papel do varejo, eu entendo que o varejo tem sido, sim, receptivo às informações e às solicitações encaminhadas pelo Ministério Público Federal, mas realmente é necessário um engajamento maior, e eu entendo que aquela plataforma que nós disponibilizamos acaba sendo uma forma interessante. Como é que foi até agora e como é que eu acho que pode passar a ser? Até agora é o seguinte, aqui nós falamos especificamente da realidade do Amazonas. O varejo fica em um passo de espera, aguardando informações a serem prestadas pelos órgãos competentes. O que não é a postura mais adequada, porque é muito claro que nós temos aqui uma responsabilidade compartilhada. Quando chega realmente numa situação extrema de um frigorífico que claramente não tem nenhum compromisso com os seus deveres de monitoramento de origem do gado, essa informação é levada ao conhecimento do varejo e especialmente aos compradores específicos daquele frigorífico. E o MPF faz isso, inclusive, com um amparo no termo de cooperação assinado com a Abras. Nós assumimos esse compromisso de denunciar certas situações ao varejo. E o que o varejo faz diferentemente do Carrefour, que tem toda uma política de se aproximar do fornecedor e compreender a situação e só, realmente, no último caso, efetuar o bloqueio. O varejo local aqui, quando recebe um ofício com essas informações do Ministério Público Federal, eles simplesmente param de comprar daquele frigorífico em bloco, o que acaba tendo, inclusive, um efeito benéfico imediato no comportamento daquele frigorífico. Mas acho que nós não precisamos caminhar nessa dinâmica de tudo ou nada. Ou compra tudo sem nenhum tipo de preocupação, ou quando é notificado pelo Ministério Público Federal, bloqueia completamente o frigorífico. Então, eu acho realmente que o varejo, inclusive o varejo regional, pode se engajar mais nesse esforço conjunto de regularização da cadeia da pecuária, usando mais as informações que estão disponíveis, mas também divulgando mais as suas informações, e também a gente não pode ficar num limbo, né? No seguinte sentido, de adotar medidas que sejam tímidas em relação à verificação, em relação ao controle do que está acontecendo nos elos anteriores da cadeia, mas também não conseguir ser reconhecido pelo consumidor individual como um ator efetivamente comprometido com essa temática. Eu acho que essa conversa de hoje, essas reflexões, elas podem realmente ter um efeito muito positivo no comportamento do varejo daqui em diante. Muito bem. Lúcio, você quer fazer algum adendo a essa questão? Sim, eu queria aproveitar a fala do Dr. Rafael aqui, porque uma das coisas que eu vou citar um exemplo. A gente teve no passado o bloqueio de um frigorífico e
curiosamente, a compra que era realizada por esse frigorífico pelo Grupo Carrefour era só de suínos. Porém, ele tinha na cadeia dele compra de bovinos. Então, ele tinha uma linha de bovinos e de outros varejistas. O grupo não comprava bovinos dele. Esse processo de bloqueio, ele aconteceu exatamente por entendermos que dentro da cadeia produtiva dele, independente de ele vender só suíno para nós fomos extremamente mais restritivos e bloqueamos esse fornecedor em todas as proteínas. Só que aí existe um ponto. Qual é o trabalho educativo que o varejo precisa fazer sobre o processo de reeducação e de reabilitação desse fornecedor? Uma vez que, quando a gente fala da pecuária, quando você bloqueia, não necessariamente essa pessoa vai deixar de vender boi num dia e vai fazer outra coisa. Então, o ofício dela vai continuar sendo isso. Mas a probabilidade de migrar isso no indireto é muito grande. Então, grande parte do processo que a gente está fazendo aqui também é uma discussão sobre como que a gente pode não somente bloquear, mas também educar a cadeia produtiva para que isso não migre dentro do processo de venda do gado e a gente tenha, às vezes, o pensamento de que o então é um que a gente está fazendo também. Então, a gente tem determinado frigorífico, não falando dos grandes, mas frigoríficos tenham essa possibilidade de também ser reingressados dentro de um processo de análise e de profissionalização, porque a gente está falando muitas vezes de falhas grotescas dentro do processo de rastreabilidade dos fornecedores ou mesmo da cadeia indireta dos frigoríficos. Tá? Muito bem, obrigado, Lúcio. Rafael, mais um ponto aqui para te trazer. O carne legal, ele é aplicado em todos os estados da Amazônia Legal? Sim, o carne legal é aplicado em todos os estados da Amazônia Legal. Em todos eles temos pelo menos um frigorífico que tenha assinado o termo de compromisso, mas também precisamos reconhecer que o trabalho ele acontece em ritmos diferentes, porque isso não depende só do Ministério Público, depende também do comportamento dos atores da cadeia. E também, cronologicamente, estamos em etapas distintas, porque, só para ilustrar, o Pará começou esse trabalho em 2009, o Amazonas começou em 2013. Então, isso se reflete, por exemplo, na questão de ciclos de auditoria. Então, enquanto o Pará já realizou diversas auditorias e teve os seus relatórios divulgados, o Amazonas ainda está começando nesse ciclo de auditorias e está previsto para o segundo semestre um movimento mais geral para que todos os frigoríficos apresentem os seus relatórios de auditoria. Então, isso acaba realmente se refletindo nessas disparidades, o que não significa que o carne legal seja um trabalho isolado de alguns estados, é realmente um trabalho integrado do Ministério Público Federal em todos os estados da Amazônia Legal. Obrigado, Rafael. Eu queria comentar e conversar um pouquinho com a Adriana, porque eu acho que essa questão de educação ela é fundamental. Na verdade, todos nós aqui somos atores no processo educativo do mercado, né? Cada um gerando pressão em alguma mais fortemente em algum espaço da cadeia, né? E eu vejo, na verdade, que a gente tem aí este dilema, né, que está entre punir e educar, né? E eu acho que esse dilema está presente na vida de todos em processo educativo, né? Todos nós fomos educados, às vezes sendo punidos, às vezes sendo educados, né, ou conduzidos para uma melhor ação, né? E, Adriana, como é que você vê essas questões ligadas à educação do consumidor? Como as ONGs têm atuado? Se entendem que essa ponta é uma ponta que pode gerar mais pressão, né, no varejo e, portanto, em cadeia reversa até chegar no produtor? E como que você vê essa questão hoje da educação do consumidor? Por favor, Adriana.
Olha, eu acho que essa não vejo uma oposição entre punição ou educação. Acho que punição faz parte do processo educativo. De novo, eu não estou com eles aqui na ponta da língua, mas a gente vê que justamente nos momentos em que comando e controle aconteceu de forma mais efetiva, a gente teve uma queda significativa nas taxas de desmatamento. A gente também viu que lá pelos dados que o Amazon, a Gibbs mostram do começo do processo de implementação do acordo de gado, que foi justamente a partir do processo de exclusão ou de bloqueio de fornecedores, que houve uma mudança de comportamento mais efetiva dos produtores. Portanto, eu entendo, e claro que é um desafio aqui para os produtores que estão vendo, o Greenpeace não atua nesse lugar em termos de educação e de inclusão do produtor. Sem dúvida, essa é uma avenida de trabalho importante, tem outras organizações fazendo, mas ela não caminha, ela não avança se não houver um processo muito claro e transparente do ponto de vista de exclusão. O varejo tem trazido muito esse discurso da inclusão e de que eles querem fazer um arranjo que funcione para todo o setor, e acho que isso, de fato, é importante, mas o mais importante é que eles consigam fazer a lição de casa deles, porque também, do ponto de vista da pedagogia do exemplo, isso deixa muito claramente, manda os sinais para o mercado, porque é só quando dói no bolso, é só quando o produtor começa a ter dificuldade de entregar para aquele. E aí eu estou falando, claro, existe o produtor pequeno que falta assistência técnica, esses programas de ajuda de bezerro. Agora, os estudos também que o Greenpeace tem indicam que o problema de desmatamento não está necessariamente só na ponta da cria do bezerro, não. Então, assim, tem dados que indicam que esse problema está distribuído ao longo e que tem uma participação decisiva também de grandes produtores. Então, a gente está falando de gente que conhece as regras, tem condições de atuar dentro das regras, mas que justamente por conta desse duplo padrão que ainda acontece, surfa nesse entremeio. E do ponto de vista do indivíduo, o Greenpeace, assim como outras organizações, particularmente as que trabalham mais com a questão de saúde alimentar e de vegetarianismo, têm trazido muito fortemente essa recomendação para o consumidor de redução drástica do seu consumo de carne e derivados, mostrando que sim, ele também tem que fazer a parte dele. O consumidor, ele consome muita carne, mas, o consumidor brasileiro é uma categoria muito grande. A gente tem uma categoria de hiperconsumistas e tem um problema seríssimo do ponto de vista de desigualdade. Então, a gente precisa temperar bem com quem que a gente conversa sobre esse assunto. E a gente tem direcionado esse tipo de conversa para esse público A, B, mais urbano, que tem condição de escolher o que coloca no seu prato. Então, essa é uma parte fundamental, mas, de novo, o que cabe ao consumidor fazer, achar que o consumidor, no nível individual, vai conseguir revolucionar essa cadeia, é, no mínimo, ingênuo. Esse papel, do ponto de vista de mudar as alternativas que chegam na mesa do consumidor, é papel das empresas e é papel do governo, das políticas públicas, sem dúvida. Num momento em que as políticas públicas estão remando tão contra ao interesse da sociedade, ao benefício comum, essa não é uma oportunidade, essa tem sido utilizada, no nosso entender, como uma oportunidade das empresas ficarem, particularmente a do agronegócio, ficarem bem quietinhas, silenciosas o quanto puderem. Mas essa seria e é uma oportunidade de que eles façam muito mais e acelerem para, enfim, conseguir recuperar os seus próprios negócios, que também estão em risco diante dessa crise toda. Obrigado, Adriana. Rafael, um complemento a essa questão? Sim, Álvaro, obrigado. Eu quero aproveitar esse gancho da fala da Adriana, especificamente no ponto que fala mais sobre a lógica de exclusão. E também para falar um pouco mais sobre a questão dos fornecedores indiretos. Porque o que acontece? Existem critérios, existem tecnologias disponíveis para fazer o monitoramento dos fornecedores indiretos. Inclusive, o protocolo unificado traz alguns critérios em relação a isso, mas o Ministério Público Federal, com o advento daquela recomendação que eu falei no início, que foi disponibilizada também no chat aqui do YouTube,
o Ministério Público Federal entende que é o momento de realmente o governo adotar medidas mais severas em relação a essas questões. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: temos os compromissos dos frigoríficos. Vamos presumir a boa-fé de todo mundo. Não vou falar em triangulação, em lavagem de gado, não vou falar nada disso. O frigorífico para de comprar dos seus fornecedores diretos que não passam pela régua dos critérios socioambientais. O que vai acontecer? Isso, presumindo a boa-fé, né? Na melhor das hipóteses. Aquele produtor que não consegue vender diretamente para o frigorífico, ele vai talvez se especializar em cria, recria de gado e vai vender para outro. Vai vender mesmo, vai movimentar o gado, inclusive fisicamente. Vai vender o gado para outra fazenda e essa fazenda depois vai repassar para o frigorífico. E diante de tudo que está acontecendo no país, eu, enfim, não vou me alongar, acho que todo mundo entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer, inclusive pandemia. E também pelo tempo já que nós estamos, digamos assim, nesse impasse em relação a monitoramento de fornecedores indiretos, o Ministério Público Federal avalia que realmente é o momento de ser adotada essa medida mais drástica, no sentido de que esses produtores que acabaram se adequando melhor a esse papel de fornecedores indiretos, eles precisam sair da cadeia. Não dá mais. Então, a partir do momento em que você começa a negar a emissão de guia de trânsito animal, a situação fica muito complicada. É claro que pode ter uma ou outra resistência, mas, acima de tudo, o que você está fazendo é uma mensagem muito clara de desincentivo ao desmatamento. Porque o sujeito vai pensar, eu vou aqui investir, porque é caro desmatar. O sujeito não está desmatando por motivo ideológico, não, é motivo econômico mesmo. Então, toda aquela mobilização que ele faz para poder contratar gente, para contratar maquinário, para fazer aquele desmatamento, ele tem a pretensão de explorar aquela área economicamente. E se cada vez mais o Estado e o mercado sinalizarem que ele não vai conseguir obter proveito econômico daquele investimento que ele fez, ele vai parar de fazer. Então, é fundamental, é urgente, realmente, que em determinadas situações não haja mesmo emissão de guias de trânsito animal e notas fiscais, como eu falei no início. E existem situações que são absurdas. A recomendação do Ministério Público, depois vocês podem ver com calma, ela faz um direcionamento muito claro para a Amazônia Protege, que é um projeto do Ministério Público Federal, mas aquele mesmo raciocínio pode ser empregado, por exemplo, para a emissão de GTA em áreas protegidas. Isso é absurdo. O sujeito invade uma terra indígena, invade uma unidade de conservação de proteção integral e o Estado emite guia de trânsito animal para o gado que sai dali. Assim, não faz sentido nenhum. Assim, né? Então, não estou aqui desqualificando o esforço que pode continuar sendo feito para monitorar fornecedores indiretos. São realmente estratégias que não são excludentes, mas eu sei que nem é tanto o foco aqui, a gente está falando de ações de mercado, mas eu não posso deixar de reforçar essa questão do papel do governo que o Ministério Público Federal entende que é realmente urgente. Muito obrigado, Rafael. Essa é uma mensagem muito importante. Eu queria também aproveitar aqui já no nosso encerramento, nesse tema todo aqui, minha especialização é mais no campo da comunicação e da comunicação da sustentabilidade. E um ponto que eu acho que é importante são as comunicações afirmativas, né? Eu acho que é preciso ter comunicações afirmativas e eu sugiro e recomendo que o varejo tenha essas comunicações afirmativas como forma de deixar uma mensagem que pouco a pouco vai sendo mais assimilada pelo consumidor. Quer dizer, no momento em que um varejo possa colocar em cima, né, da sua área refrigerada ali com carnes, que nossas carnes não vêm de áreas de desmatamento, né, aquilo pode não afetar, pode passar despercebido por 9 entre 10 consumidores. Mas isso é na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez isso vai mudando, como tem mudado com as gôndolas de orgânicos. Elas não existiam há 1 ano praticamente, né? Ou pouco mais que isso. Agora elas passam a existir, elas estando ali
as pessoas começam a prestar atenção, começam a comparar entre aquele produto que está naquela outra gôndola que não é de orgânico com essa que é, e pouco a pouco vai olhando que os preços vão começando a se ajustar, ou vale a pena eu assumir a minha atitude, né, que é uma atitude política também de consumo, né, de eu assumir determinadas escolhas e tal. E isso pouco a pouco vai acontecendo, inclusive sabemos que o país é extremamente desigual, mas se você começa isso, né, no topo da pirâmide que pode fazer essas escolhas, você gradativamente vai ganhando volume e condições de ampliar isso para as demais ofertas, né? E os nossos estudos na Globoscan têm mostrado que esses movimentos estão cada vez mais acelerados, né? Nós temos um estudo que vamos lançar daqui a um mês sobre vida saudável e sustentável em 27 países, incluindo o Brasil, que mostra a aceleração de todos os hábitos de consumo ligados a aspectos, sem dúvida, de saudabilidade, mas também de consumo sustentável. Lúcio, eu gostaria de te ouvir. Você levantou a mão aí para fazer um comentário a partir do que foi dito pela Adriana, pelo Rafael, e depois do teu comentário a gente encerra, e eu vou passar a palavra para o Lisandro, que acho que a gente está cumprindo aqui com o nosso horário. Por favor. Som, Lúcio, acho que está no mudo. Desculpe. Eu queria só fazer alguns comentários. Acho que é extremamente válido essa informação para o consumidor. A gente tem trabalhado para aumentar cada vez mais essa interatividade, né, do back-office, como a gente pode dizer, de todo o processo de onde vêm os produtos, não só da pecuária. Mas a gente também tenta fugir do aspecto de marketing, para que isso não seja assim um apelo para vender mais, mas para que seja um nível de consciência maior para quem está fazendo a escolha de comprar conosco. Existe um aspecto cultural que eu acho que a gente tem que levar em consideração. A gente está falando de um país que tem saído da emergência em relação a acesso econômico. A carne é um atributo, é um produto que, para grande parte da população brasileira, é um artigo de luxo, é um artigo extremamente valorizado, né? As pessoas não fazem... As pessoas usam muito de churrascos para fazer comemorações no Brasil. O apelo à carne, né, ao consumo de carne é muito alto também. Esse trabalho de a gente diversificar a alimentação vem muito de encontro com também equilibrar o consumo de carne frente a outras cadeias. E tem alguns aspectos interessantes, né? Se vocês forem olhar sobre o aspecto urbano, né, quantas pessoas hoje moram em varandas gourmet que foram, inclusive, instrumentalizadas com churrasqueiras. Então, são elementos que vão construindo um imaginário coletivo e que eu acho que isso influencia diretamente no processo de consumo. Então, grande parte do que a gente está falando aqui é de restabelecer um diálogo maior, e aí eu faço sempre o apelo para que a gente utilize os instrumentos em 3 processos. Educativo, então a gente tem que ter atores que sejam acessíveis, que sejam colaborativos e trabalhem numa construção conjunta de uma agenda positiva também. Um processo de narrativa que possa ser inclusivo e não exclusivo, isto é, para que a gente possa trazer pessoas e agregar mais atores que tenham essa disponibilidade, e aspectos técnicos que eu acho que a Adriana, o Dr. Rafael trouxe aqui também, que é de poder fazer o uso de todo o instrumento técnico que está sendo gerado, tanto pelo Ministério Público ou pelas organizações da sociedade civil, para melhorar os nossos processos. Então, acho que eram esses pontos que eu queria só trazer como elemento adicional. Tá bom, Álvaro? Obrigado. Obrigado a vocês também pela oportunidade. Obrigado também. Alguém quer fazer algum último comentário final, muito breve, que a gente está estourando o nosso tempo? Adriana, por favor. Vou ser muito breve. Um é que ter pesquisas do Datafolha, outras que a gente encomendou e outras organizações mostram claramente que o brasileiro está muito preocupado com o desmatamento da Amazônia.
ele ainda tem dificuldade de conseguir entender quais são os fatores principais, mas consegue entender que falta comando e controle, que está faltando responsabilidade de vários atores da sociedade para combater o desmatamento. Então, tem claramente, o fato é que a vontade da população não está sendo, de fato, respeitada. Então, esse é um desafio, como é que a gente consegue converter mesmo essa preocupação. As pessoas estão, a gente vê, inclusive, muito claramente do ponto de vista da curva de engajamento com o Greenpeace, eles querem fazer alguma coisa, e a gente não está conseguindo atender uma percepção, uma mudança que já está acontecendo na sociedade, mas que, infelizmente, não é catalisada na velocidade necessária pelas empresas e pelos governos. Então, acho que essa de fato, um desafio. A comunicação, Álvaro, é a alma do negócio mesmo. Eu espero que essas etiquetas cheguem lá, mas cheguem quando, de fato, a gente puder confiar nos instrumentos hoje de controle para poder fazer uma afirmação dessa para o consumidor. Não sou nem eu que digo, são os procuradores, de que, infelizmente, não há hoje nenhuma empresa pode dizer que comercialize da Amazônia que está totalmente isenta de problemas socioambientais. Mas a demanda do consumidor, ela já chegou, da sociedade já chegou, e a crise que a gente está vivendo também. Então, quero também agradecer e dar um salve aí, e que venham muitas outras lives da Quinta do Boi. Obrigado, Adriana. Então, quero agradecer a você, ao Lúcio, ao Rafael. Acho que a gente teve uma ótima conversa, vários pontos, né? Vários pontos de pressão, mas, no fundo, todos nós queremos realmente, trabalhamos na mesma direção. Queria pedir para o Lisandro aqui fazer o encerramento da nossa live e, novamente, agradecer a Unaflora, em parceria com o Ministério Público Federal, por essa iniciativa do Boi na Linha e da Quinta do Boi. Por favor. Obrigado, Álvaro. Novamente tivemos um grande debate, né, com muitas informações importantes em relação à implementação dos compromissos na Amazônia, né. É patente aqui o grau do tamanho do desafio que ainda está na frente, né, a serem resolvidos, né. Agradecer ao Dr. Rafael, Adriana, Lúcio, por fazerem parte desse debate, para enriquecer esse debate. Agradecer a equipe aí de Unaflora de comunicação, a equipe de transmissão, o Álvaro e a equipe da Globoscan também que nos deram suporte, né? Queria destacar, ontem foi o dia do pecuarista, né? E eu acho que esse é um ator que não entrou ainda nas nossas lives, e nas próximas pretendemos sim trazer os produtores, porque muitas vezes o produtor não está nem sendo informado sobre o que estamos debatendo aqui, né? E acho que a informação é a chave do negócio, né? O que nós não temos de um elo para o outro é a transferência da informação necessária para que a gente consiga ter, de fato, um monitoramento, uma rastreabilidade da cadeia e endereçar as melhorias, as necessidades de melhoria na gestão da cadeia, na gestão do risco, na proposição de soluções relacionadas aos critérios do TAC, aos critérios dos compromissos públicos da pecuária, né? Então, assim, eu vejo que a gente já vem gerando alguns alinhamentos, entendimentos, mas ainda tem bastante alinhamento a ser realizado. Tá? Então, agradeço a nossa audiência, agradeço a todos vocês que participaram desse debate. Antes de encerrar, eu queria convidar todos para, na página do YouTube do Unaflora, visitar, conhecer o vídeo do projeto Boi na Linha, né, que traz um pouco mais de como a iniciativa se coloca, né, quais são os nossos propósitos, nossas motivações, tá? E aí, espero que em breve tenhamos uma próxima live, né, e demos sequência aí à discussão dos temas relacionados à implementação dos compromissos públicos na pecuária da Amazônia. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.